Glória a Deus, irmãos, boa noite, paz seja convosco. Esse é o dia que o Senhor Deus fez, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Tivemos aí um pequeno imprevisto, mas graças a Deus estamos juntos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus, o Rei que vive para todo sempre. Ele é o único digno de louvor, de honra, de glória e de toda a adoração. E nós vamos nessa noite caminhar juntos aqui na palavra de Deus, esse dia maravilhoso que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E esse mês na verdade, pela nossa igreja, considerado o mês do Espírito Santo. Direção do pastor Toninho, pastor presidente do estado de São Paulo, mas que esse mês fosse um mês dedicado a essa pessoa tão maravilhosa, a pessoa bendita do Espírito Santo. Domingo tivemos aí o dia de Pentecostes, celebramos o dia de Pentecostes, estudamos a palavra de Deus, mas esse mês é o mês do Espírito Santo, e o Espírito Santo é o maior patrimônio da nossa igreja, é o Espírito Santo. Na verdade, são 4 os grandes patrimônios da igreja. Na verdade, é o mesmo. Na verdade, é o Espírito Santo, o Senhor Jesus, nós que somos o corpo de Cristo, e também aí a doutrina. É uma doutrina maravilhosa, a doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha, um dos maiores patrimônios da igreja, na verdade, a igreja viva sobre a face da terra, é o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus, na verdade, é a igreja. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso número 20, vai estar nos falando ali a respeito da igreja, de uma das igrejas, da igreja de Laodiceia, na verdade. E a igreja de Laodiceia, nós vamos encontrar Atos, quando o Senhor Jesus disse para aquela igreja que estou às portas. Se alguém está batendo na porta, é porque está do lado de fora. E aí ele chega ali naquela igreja de Laodiceia, ele fala para a igreja de Laodiceia: porque és morna, não és quente nem frio, e sou a ponto de vomitar-te. E ele também fala: olha, você diz que é rica, mas aconselho-te que compre ouro puro e refinado de mim mesmo, eis que estou às portas e bato. Então, o patrimônio é Jesus. Se não for o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, como ele próprio disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos. Jesus é o patrimônio da igreja. Segundo, o patrimônio da igreja é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós não somos nada sem o Espírito Santo nas nossas vidas. Na verdade, nós estamos mortos sem o Espírito Santo, e só podemos ter vida quando ele vem agir nas nossas vidas. Nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a Deus, não temos intimidade com Deus se não for pelo Espírito Santo. Grandes homens de Deus sempre declararam isso. O próprio apóstolo Paulo disse assim: não entristeçais o Espírito Santo. Catherine Combe dizia assim: o Espírito Santo é tudo o que eu tenho. O apóstolo Paulo, quando chega ali no capítulo 19 de Atos, ele encontra alguns discípulos lá e pergunta: vocês já foram batizados? Ainda ouvimos que haja o Espírito Santo, mas sem ele nós não somos nada. O Akadosh, o vento de Deus. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, quando ele estava se movendo sobre a face das águas, Deus disse: haja luz. A luz surgiu. A Bíblia diz que quando o dilúvio veio sobre a terra, depois de ter passado a chuva, depois quando a água estava baixando, a Bíblia diz que veio um vento e as águas secaram. Olha, a gente vê as 10 pragas de Moisés, todas elas foi através de um vento. Quando o mar se abriu, o vento veio do oriente para o ocidente. Você for ali no Egito, você vai ver o Mar Vermelho, você vai ver que você está na parte ocidental. Então o mar não abriu daqui para lá, abriu de lá para cá. Foi o vento de Deus que veio e abriu. Como eu disse, as 10 pragas, Moisés jogava poeira para cima, praga de piolho. Moisés, sempre o vento de Deus
sempre o Espírito Santo. E a igreja nasceu no vento de Deus, no fogo de Deus. A Bíblia diz que Deus levava o teu povo numa coluna de fogo, numa coluna de nuvem. Na verdade, o Espírito Santo é um patrimônio da nossa igreja. E eu coloquei aqui, terceiro patrimônio da igreja são as pessoas. O próprio apóstolo Paulo disse assim: olha, se o dedinho falar que ele é menor do que o dedão, se o olho falar que é mais importante que a orelha, se a orelha falar, não, todos nós formamos a igreja. Jesus morreu para comprar, como disse o apóstolo Pedro, para separar, para o ser um povo zeloso, escolhido de boas obras, que ele mesmo comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Pedro disse assim: não fosse comprado com prata, nem com ouro, nem com coisas corruptíveis desse mundo, mas com o sangue puro, santo e imaculado, que Jesus derramou na cruz do Calvário. Em Jesus Cristo nós somos, como disse o apóstolo Pedro, regenerados. O que é regenerado? É gerado de novo. Você nasceu de novo quando você recebeu Jesus no seu coração. O Espírito Santo veio sobre a sua vida. Então Jesus deu a vida, enviou, convenceu as pessoas receberam Jesus, corpo sobre a face da terra. E então esses são os patrimônios da igreja. E da nossa igreja, Igreja do Evangelho Quadrangular, um dos patrimônios da nossa igreja, nós sempre ouvimos isto nas nossas reuniões pastorais, nos nossos congressos, a doutrina da nossa igreja. Não é uma doutrina humana, mas uma doutrina Sempre McPherson estava pregando em Ontário para 10 mil pessoas, pregando a revelação de Ezequiel, do rosto do homem, do rosto do leão, do rosto da águia, do rosto do boi. Quando milagre estava acontecendo, de repente o rosto dela começou a brilhar, e ela, do fundo da alma, ela gritou: isto é o Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. Jesus Cristo, o batizador no Espírito Santo e com fogo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que leva as nossas cargas, aquele que leva as nossas dores, aquele, como diz Isaías capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas dores, reputado por ferido e aflito de Deus, mas ele levou sobre si as nossas dores, por causa das suas pisaduras nós somos sarados. No rosto do boi, ali Jesus Cristo cura. E na visão da águia, que é a visão real, o rei que há de vir. Eu me lembro de uma das mensagens de Amy McPherson, onde ela diz assim: olha, eu já assisti muitos casamentos. Eu já vi casamento em que a noiva chegou numa locomotiva, já vi casamentos em que a noiva chegou numa carruagem, mas ela disse: nada há de se comparar no casamento onde a noiva chamada igreja vai se encontrar com o noivo chamado Jesus, onde a Bíblia diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então esta também para nós é um patrimônio, a doutrina da nossa igreja. Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo Batizador, Jesus Cristo Médico das doenças incuráveis, e Jesus Cristo Rei que há de vir e que há de voltar. Então, esse mês, debaixo da direção do nosso pastor presidente do estado de São Paulo, é o mês do Espírito Santo, e sem ele nós não somos nada, nós não podemos nada, e nós não temos vida. Nós estávamos mortos, a Bíblia diz, os nossos deleites, o nosso pecado, mas ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe o que é transportar? Você tirar do lodo e trazer para aquilo que é saudável. Assim a palavra de Deus diz a respeito. Então nós vamos nessa noite compartilhar a palavra de Deus, e eu quero ler com você livro de 2 Reis. Deixa eu ver, passei os versículos para você, né, Samuel? 2 Reis capítulo 3, 2 a 9. 2 Reis capítulo 3, verso 2 a verso 9. Como houve um problema aí de transmissão, nós não estamos conseguindo passar para você aí. Então é muito importante que você pegue a sua Bíblia para nós acompanharmos. Tem bastante versículo aqui da palavra de Deus. Vocês botam um relógio para mim, para segurar eu aí, para saber o horário que a gente está aqui compartilhando a palavra de Deus. Nos diz assim
lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Graças a Deus, graças a Deus. Pai, a tua palavra, fala comigo, fala conosco, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Abra bem o seu coração, querido, abra bem o seu coração. Toda palavra trazida, toda revelação trazida é debaixo de um peso de responsabilidade, de temor, e nós procuramos, hoje de manhã mesmo, esses dias temos jejuado, eu sei que o pastor jejuou hoje de manhã, porque nós queremos ter intimidade com Deus, não queremos entristecer o Espírito Santo, e queremos trazer algo para você com muita propriedade, com muita responsabilidade. Então valorize isso, há uma equipe toda trabalhando para que isso aconteça. Valorize isso é muito importante, no nome do Senhor Jesus. Eu quero falar um pouco hoje. Um dia eu estava aqui na igreja e de repente, há um tempo atrás, eu nunca comentei com ninguém, até que um dia estava com essa pessoa no lugar e eu comentei, estava eu a pastor e essa família, eu comentei, e eu abracei uma pessoa, e depois que ela saiu, o Espírito Santo disse assim: a lei do retorno. E eu fiquei assim meio sem saber o que era aquilo, mas depois eu estava entendendo que retorno é quando e aí quando nós nem mesmo esperamos, nós temos o retorno daquilo que nós fizemos. Isso é praticamente a lei da semeadura. Nós semeamos e no tempo certo, tempo determinado, nós vamos então colher aquilo que nós semeamos, né? E a palavra de Deus, ela diz assim: para cada dia de vergonha há dupla honra. Lá o profeta Isaías, ele declara isso, que para cada dia de vergonha há dupla honra. E muitas vezes nós enchemos o peito e falamos esse versículo: para cada dia de vergonha, dupla honra, esse ano eu vou ter dupla honra, mas nós não atentamos que para nós termos a dupla honra, nós vamos ter primeiro que passar pelo dia da vergonha, pelo dia mau, pelo dia do desafio, pelo dia que nós não queremos passar. Como disse o próprio Jó, ele disse assim: o mal que eu temia me sobreveio. Tudo aquilo que aconteceu com Jó era uma fé negativa que ele tinha no coração, porque ele próprio declara mais tarde: olha, o mal que eu temia, isso aconteceu na minha vida. Mas a palavra de Deus, ela diz isso, que para cada dia de vergonha há dupla honra. E uma palavra, como eu disse, muitas vezes nós gostamos de falar, porém nós temos que observar que será preciso experimentar a vergonha, ou o dia da vergonha, para nós termos dupla honra. E olha, a palavra de Deus já declara isso, aqui em Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso número 12, é uma das mensagens mais lidas sobre a face da terra, até mesmo no âmbito secular. É uma das mensagens mais aclamadas em todo o mundo, reconhecida em todo o mundo, é o famoso Sermão do Monte. São palavras de sabedoria do próprio Senhor Jesus, mas ele nos deixa bem claro, capítulo 5 pega a tua Bíblia e veja, capítulo 5 de Mateus, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Imagina comigo essa cena, Jesus subindo ao monte, se assentou, e de repente seus discípulos, tinha muitos discípulos, não eram só os 12 eram apóstolos. Se lê Lucas 10, que ele enviou 70, se vê quando o Espírito Santo veio, tinha 120, a Bíblia diz em Atos que Tabita, Dorcas, era uma discípula, a primeira discípula citada na Bíblia se chamava Tabita, Dorcas era uma discípula de Jesus.
Então ele tinha muitos discípulos. Imagina quando ele passou ali na cidade de Naim, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Você acha que aquela mulher não se tornou uma discípula de Jesus? A Bíblia diz ali em Lucas capítulo 8 que a mulher de um procurador de Herodes servia a Jesus, olha, quando Jesus morreu, o pessoal brigou por causa da capa de Jesus. Não era qualquer capa, Jesus tinha pessoas que cuidavam dele. Mas voltando aqui ao texto, imagina comigo, Jesus sobe um monte, ele se assenta, e a Bíblia diz que os discípulos se assentam ali ao redor dele, e a gente sabe que ali no monte, depois ele precisou multiplicar peixes e pães, tamanha era a quantidade de pessoas que estavam ali, mas ele começa a ensiná-los, diz o verso 2 de Mateus capítulo 5, e ele passou a ensiná-los dizendo, olha só, bem-aventurados os humildes. E muitas vezes, não, eu não quero ser humilde, eu quero estar por cima, eu quero estar em honra, eu quero estar lá em cima. Mas ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A honra vai chegar, mas você vai ter que passar pelo período da humildade. Você tem que fugir do seu egoísmo, do seu ego. Nós temos, porque a palavra nos diz assim, que aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será abatido. Veja só, é uma oposição daquilo que o mundo apresenta para nós. Aí Jesus continua dizendo aqui no verso de número 4, bem-aventurados os que choram. Você tem chorado? Você sabia que porque você tem chorado há uma bem-aventurança para você? Você sabia que o Senhor está colhendo cada gota de lágrima sua? Você sabia que Apocalipse capítulo 5 verso 8 está escrito que diante do Senhor há uma salva de ouro cheia de incenso, que são as orações dos seus santos, e junto com as suas orações estão ali as suas lágrimas, está ali a sua dor, está ali o seu dia de vergonha. Eu agora, dia 14 de julho, eu vou completar 58 anos de idade, 58 anos de idade. Agora dia 17, meu pai vai fazer 89 anos de idade. Nós vamos fazer 31 anos de casados, dia 17, eu e a Regina. 31 anos de casado, 33 anos de comunhão, de cumplicidade. Mas você pensa, nesses 58 anos, houveram dias de vergonha? Eu estou falando de mim, mas olha para você. Houve dias de vergonha na sua vida? Houve dias de afronta? Houve dias, como disse aqui, de você ser humilhado? Houve dias na sua vida, que diz aqui, que você precisou chorar? Porque a Bíblia, o Senhor Jesus estava dizendo aqui, bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é uma palavra muito forte. Sabe quem foi chamado de bem-aventurado? Maria foi chamada de bem-aventurada. Maria foi chamada de bem-aventurado porque você será a mãe do Salvador. E no entanto, esse título Jesus está dizendo aqui, para você que está sofrendo, que você é uma bem-aventurada, que você é um bem-aventurado, porque ele diz aqui, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ele continua dizendo aqui, bem-aventurados mansos. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que tinha sobre a face da terra. Imagina. Uma hora estava reclamando que tinha pepino no Egito, outra hora estava reclamando que não tinha água, outra hora estava reclamando que não tinha comida, outra hora estava reclamando que não tinha pão. E no entanto, Moisés feriu a rocha. Quando o Senhor falou, fala com a rocha, ele estava tão que ele feriu a rocha. Moisés foi tão manso que conseguiu aplacar o coração de Deus. Quando aquele povo se levantou contra Deus, Deus falou assim, olha, eu vou destruir todo mundo, Moisés, de você, dos seus 2 filhos aí, vou fazer uma nova geração. Moisés falou para Deus, Senhor, não faz isso, porque as pessoas vão falar o que do Senhor? Vão falar que o Senhor tirou esse povo de lá para matar eles aqui. Deus falou, tá bom então, Moisés, não vão matar eles, mas eles não vão entrar na terra prometida, eles vão ficar andando aqui, e vai entrar lá uma nova geração. Mas Moisés conseguiu aplacar o coração de Deus. Então tem momentos na nossa vida que as pessoas podem até zombar de você, da sua mansidão, mas o Senhor Jesus, ele diz aqui que os mansos vão herdar a terra. Os mansos vão herdar a terra.
porque não é na nossa violência, não é na nossa carnalidade, não é na nossa desumanidade que nós vamos ter vitória, mas é na nossa confiança do Senhor. Ele diz que a ira pertence ao Senhor. Olha só o verso 6: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Eu analisando, e eu acredito que você vai entender isso também, muitos daqueles que servem a Deus, até que mesmo andaram talvez errados no mundo outrora, mas sempre tiveram um senso de justiça muito grande, sempre quiseram fazer justiça, sempre quiseram fazer justiça. Eu me lembro quando eu nem conhecia Jesus, mas não falando de mim, mas eu conheço muitas pessoas assim. Alguém chegava e começava a falar de uma menina: aquela menina fez isso, aquela fez aquilo. Eu falava: você, e se for tua irmã, e se fosse alguém da tua família? Você sabe? Não fala, não acusa, não humilha. Então, é tão maravilhoso nós vemos que o Senhor conhece o seu coração, Ele conhece o coração de cada um de nós, e Ele diz aqui que bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu não sei como vai ser essa fartura de justiça, mas só pode ser na presença de Deus, na presença de Deus, fartura de justiça, alinhamento com Deus, com as coisas de Deus. Ele continua dizendo aqui: bem-aventurados misericordiosos. Quando eu vi um dia o pastor Jefferson Campos falar esse versículo, nunca mais eu me esqueci. Ele leu esse versículo e disse assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ele pregou o seguinte, ele disse assim: há muitos pregam que se você dá dinheiro, você vai ter dinheiro, se você der isso, você vai ter isso, tá? Ele disse assim: um dia todos nós vamos precisar que tenham misericórdia de nós. Qual é o seu saldo de misericórdia? Qual o seu saldo de misericórdia? Você tem sido misericordioso? Você tem depositado misericórdia? Ou você tem exercido juízo segundo a sua própria vontade? Porque o Pai Nosso diz que assim como nós julgamos, nós vamos ser julgados. Mas um dia todos nós vamos precisar que tenham misericórdia de nós, todos nós. Verso 8: bem-aventurados limpos de coração. Sabe, diz aqui: porque verão a Deus. Meu Pai, que coisa linda esse versículo. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Deus não vê como o homem vê. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, Jessé trouxe todos os filhos dele, e um era forte, outro ia para a guerra, outro era isso, outro era aquilo, e Samuel achava: é esse, Jeová, não é esse, não é esse. Mandou chamar o mais pequenino, mandou chamar aquele que estava lá pegando o cocô das ovelhas, e Deus disse para Samuel: é esse, unge-o, porque é ele. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus vê o teu coração, Deus vê o meu coração, Deus vê o nosso coração. E a Bíblia diz aqui no verso 8, que os limpos de coração, esses verão a Deus. Você quer ver Deus? Sonda o teu coração. Tem algo que está sujando o teu coração? Só o sangue de Jesus pode limpar o teu coração. Recebe Jesus no teu coração, deixa Ele entrar aí, deixa Ele fazer uma obra que só Ele pode fazer. E Ele continua dizendo aqui: bem-aventurados os pacificadores. Os pacificadores, humanamente falando, ganham prêmios Nobel. São pessoas que fazem a diferença em tempos de guerra. Estamos vivendo nesses dias, olha como está vivendo o nosso mundo, pandemia de Covid. Estamos aí vendo essa manifestação contra o racismo. Estamos vendo pessoas comprando isso para fazer violência. Hoje à tarde, terremoto 6.9 no Chile. Meu Deus, como está o nosso mundo? Como está o nosso mundo? Mas o Senhor diz aqui que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, característica de filho de Deus é pacificador. O Senhor Jesus dizendo aqui, verso de número 10: bem-aventurados perseguidos
por causa da justiça. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Entende aqui, queridos? Que tem dupla honra, mas tem o dia da vergonha, tem a perseguição, tem a humilhação, tem aqui, precisamos que tenha misericórdia de nós. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Será que alguém já falou mal de você? Quando falaram mal de Jesus, quando bateram na face de Jesus, Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ali e disse assim: Pai, eles não sabem o que fazem. Às vezes as pessoas atingem você, ofendem você. Olha, elas não sabem o que estão fazendo, elas não sabem o que elas estão atraindo sobre a vida delas. O Senhor disse para Abraão: eu abençoarei os que te abençoarem, porém disse: amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você já recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo, você é uma sentença ambulante, você é fonte de bênção, infelizmente é fonte de maldição. Não é que você deseje, mas a gente encontra muitas frases em carros aí: que Deus te dê em dobro tudo aquilo que você me deseja, tudo aquilo que você me deseja. Tem um adesivo que tem no meu carro, tem nos carros, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, e é Ele quem dá as determinadas coordenadas. Verso de número 12, para encerrar aqui: regozijai-vos, exultai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando da dupla honra. E esse versículo diz que para cada dia de vergonha, a dupla honra. E eu estou dizendo para você que para nós termos algo, nós temos que passar por alguma coisa. O próprio Senhor Jesus disse assim: se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. E muitas vezes nós morremos a cada dia, mas nós temos uma esperança. Como a pastora postou agora, nós temos uma esperança, nós temos uma confiança, nós sabemos quem tem cuidado de nós. Então, dá uma consultada aí no seu saldo de vergonha, dá uma consultada aí no seu saldo de ofensa, dá uma consultada aí no seu saldo de humilhação, dá uma consultada aí no seu saldo de rejeição, dá uma consultada aí no seu saldo de desprezo, dá uma consultada no seu saldo de baixa estima, que derrubaram a sua estima, jogaram você lá embaixo. Dá uma consultada, qual é o tamanho do seu saldo de baixa estima. Dá uma consultada no seu medo, dá uma consultada aí nas suas lutas, nos desafios que você está travando nesse momento. Dá uma consultada e recebe isso para a tua vida, para cada dia de vergonha. O Senhor diz: eu te darei dupla honra. Veja a mulher do fluxo de sangue, ela tinha vergonha daquele fluxo de sangue, mas ela tocou em Jesus, e Jesus podia deixar ela embora. Jesus falou: quem me tocou? Jesus expôs ela, e Jesus olhou depois para ela e disse assim para ela: olha, nunca eu vi uma fé como a sua. Isso ele disse para a mulher de Sirofenícia, mas ele disse para aquela mulher: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aparentemente ela foi humilhada, mas sucessivamente ela foi honrada. No meio daquelas pessoas ali, ninguém tinha uma fé daquele tamanho para tocar em Jesus, ser curado e para ser salvo. Lembra, a Bíblia diz do homem da mão mirrada que estava ali na sinagoga? Deus falou para ele: vem no meio. E a sinagoga era como um arco, essas pessoas não sentam assim de frente, a pessoa que ministra está aqui, as pessoas sentam ali atrás e do lado, é como um U. Estive ali, a gente vê a sinagoga, os bancos são assim. E Jesus olhou para aquele homem: vem para o meio. Aparentemente aquele homem tinha vergonha daquela mão mirrada, e tinha vergonha. E todo mundo começou a olhar para ele, ele começou a se envergonhar.
Jesus pergunta para aquelas pessoas assim: no sábado é lícito fazer o bem ou fazer o mal? E ninguém responde. Qual de vocês tiver um boi cair no barro, no atoleiro dia de sábado, não tira de lá? Sim. Então, estende a mão. E a Bíblia diz que aquele homem estendeu as mãos. Aparentemente ele estava sendo desonrado, mas sucessivamente o Senhor Jesus veio e honrou aquele homem. Ele veio e honrou aquele homem. A Bíblia fala daquela mulher pecadora que entrou na casa de Simão leproso. Todos começaram a censurá-la, começaram a julgar aquela mulher. No entanto, Jesus falou assim: olha, ele conta toda uma história, não vou parar aqui, mas ele fala: olha, a quem muito perdoou, muito amou. Filha, onde for escrito o Evangelho, essa história tem que ser curada. Ela foi honrada. E assim, queridos, acontece na nossa vida, como eu disse, é a lei do retorno, é a lei da semeadura. Lá em Lucas capítulo 6, verso 38, o próprio Senhor Jesus disse assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, ou seja, generosamente vos darão também. É a lei da semeadura. Lá em Gênesis capítulo 26, verso número 12, a Bíblia diz que semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Outra passagem linda de semeadura, ali em 1 Samuel capítulo 2, verso 20 ao verso 21, a Bíblia diz que Ana, ela, na minha versão, diz assim: quando Ana, ela era uma mulher estéril, e ela clama ao sacerdote, ela clama a Deus, e o sacerdote diz para ela: vai para a sua casa, e Deus lhe conceda o que você pediu. E a gente sabe toda a história, que ela chega, coabita com o seu esposo Eucana, e que ela tem um menino Samuel, e que depois que ela desmama Samuel, ela leva ao templo. E a Bíblia diz, quando fala da juventude de Samuel, ali em 2 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, verso 20 e verso 21, está escrito assim: quando ela ia lá, Eli, que era o sacerdote, dizia para o marido dela, e dizia para ela: o Senhor te dê em lugar do seu filho que devolveu ao Senhor. Puxa vida, ela estava devolvendo ao Senhor o filho que o Senhor havia dado a ela. E a Bíblia diz que ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. Então, o mundo diz que semeia vento, colhe tempestade. Então, os homens mais desprezados foram aqueles que se tornaram precursores do Evangelho, foram aqueles que morreram por Jesus. E por isso hoje nós estamos aqui ouvindo essa palavra, porque eles deram a sua vida. E quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, vai dizer no final assim: pessoas das quais esse mundo não era digno. Esse mundo não era digno. Então, mas pastor, o que tem a ver com o que o senhor leu a respeito de Eliseu? Sabe que o Espírito de Deus ministrava ao meu coração hoje? Ontem eu vim aqui, e nesse altar eu passei um tempo ajoelhado aqui. É muito gostoso aqui esse altar, ele ficou assim, uma altura boa, né? E aí eu passei um tempo aqui ajoelhado, na presença de Deus. Hoje os meninos lavaram aqui de manhã, a Vilma e a Elane vieram limpar o altar, o Maurinho e o Valmir passaram um pano em toda a parte da nave, passaram pano na galeria, lavaram aqui toda a parte de baixo. Eu corri com um monte de coisas, mas à tarde eu passei aqui e estava buscando a Deus. O Senhor ministrou ao meu coração esta palavra, mas é o mesmo Espírito Santo, e o Senhor vem falar sobre isso, sobre dupla honra. Então, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração: se Deus tem uma porção dobrada para cada dia de vergonha, Ele tem uma unção dobrada para aquele que serve ao Senhor. Ele tem uma unção dobrada
para aquele que busca Deus com todo o seu coração. E na Bíblia, Jesus falou que a pessoa mais cheia do Espírito Santo foi João Batista. Mas João Batista ele é comparado a Elias, do Velho Testamento. João Batista é comparado ao Elias do Velho Testamento, assim como Jesus, ou assim como Eliseu é comparado a Jesus, João Batista dizia: eu não sou noivo, eu vos batizo com água, ele vos batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de levar as suas sandálias, desamarrar as suas sandálias. Ele que vem após mim é o noivo, eu sou só o amigo do noivo. E você vai ver que a Bíblia diz aos profetas que eles se levantariam e viriam no poder de Elias, na unção de Elias. João Batista vem na unção de Elias. Mas depois de João Batista vem o Cristo, o Messias. A palavra Messias, na verdade, traduzida é ungido. Por isso que quando Jesus começa o seu ministério em Lucas capítulo 4, verso 18, ele cita Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu, evangelizar os pobres, anunciar o ano aceitável do Senhor, trazer vista aos cegos, liberdade aos cativos, anunciar o evangelho aos pobres. Ele não começou o seu ministério sem dizer: o Espírito Santo é sobre mim, o Espírito do Senhor é sobre mim. Claro que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Quando o anjo disse para Maria que ele iria nascer dela, o Filho de Deus, ela fala: como pode isso? E o próprio anjo Gabriel disse: o poder do Altíssimo te cobrirá, e o ser que vai ser gerado em ti é santo. Então, João Batista, tipo de Elias. Depois de Elias, depois de João Batista, veio Jesus, o Cristo. E depois de Elias, veio esse homem que servia Elias. Elias andando um dia, depois que Elias pediu a morte, estava na caverna, Deus falou para ele: volta. Deus fortaleceu ele, disse: você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, para ser o seu sucessor. Ou seja, naquele tempo o Espírito Santo não era derramado sobre toda a carne, como profetizou Joel, como aconteceu em Atos. Era em porções específicas. Deus escolhia alguém, esse vai ser rei, a unção estava sobre ele. Se você lê ali Samuel também, você vai ver a história de Saul. Saul foi procurar as mulas, as jumentas do seu pai que tinha fugido, e ele encontra com o profeta Samuel. Deus fala: unge ele. E Samuel unge Saul e fala assim: hoje, antes de você chegar na sua casa, Deus vai mudar você. Ele era um procurador de mula, e de repente ele vê um rancho de profeta, ele para lá e o Espírito Santo vem sobre ele. Ele atrai as pessoas, ele se torna um bom rei, mas só que ele se esquece de Deus, e Deus o rejeita, e aí a unção vem sobre Davi. Então a unção era em pessoas específicas, mas Elias, a unção estava sobre ele. E Eliseu então é ungido por Elias. A Bíblia diz, se você ler a história, um dia Elias estava passando lá na fazenda. Eliseu era bem de vida, o seu pai Safate era um fazendeiro, tinha lá, por que eu digo que era bem de vida? Porque eles estavam arando a terra do pai dele, e o Eliseu estava com a 12ª junta de bois. Gente, na frente dele tinha lá muitos empregados, talvez tivesse algum irmão dele arando com uma junta de bois. É um Valmete, é um CBT, era uma Caterpillar, era 12 Caterpillar arando a fazenda do pai dele. E o Elias passa lá, e o Elias nem fala nada, só joga a capa sobre Eliseu. E ele entendeu, ele abriu mão de tudo. Ele pegou a aparelhagem de arar a terra, ele quebrou aquela madeira, fez uma fogueira, matou os bois, ofereceu um sacrifício, despediu do seu pai, beijou seu pai, beijou sua mãe, e passou, a Bíblia diz, a servir Elias. Passou a deitar água nas mãos para Elias lavar as mãos. E um dia, Elias, que teve Eliseu, eu posso errar, mas eu acredito que talvez tenha servido Elias 22 anos. Elias estava completando os seus dias, ele não ia morrer debaixo do pé de zimbro, mas depois de 20 anos, Deus vem e toma Elias com uma carruagem de fogo,
Mas antes ele fala para Eliseu: pede o que você quiser. Eliseu podia pedir tanta coisa, mas ele disse para Elias: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre você. E Elias olha para ele e fala: dura coisa você pediu, porque isso não compete a mim. Mas eu quero dizer para você, se você andar comigo, se você me acompanhar, pisar nas minhas pisaduras, e se você me ver quando eu for tomado daqui dessa terra, você vai receber porção dobrada do Espírito Santo. E essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração. Se Deus tem porção dobrada para cada dia, se Deus tem porção dobrada para cada dia de vergonha, Ele tem unção dobrada para aquele que serve. A pessoa, ela vai ouvir a Deus, ou melhor, Deus, quando a unção vem sobre Eliseu, quando a unção vem sobre uma pessoa, Deus a ouvirá, Deus o amará, Deus o honrará, Deus o ungirá. Cristo é ungido pelo Espírito Santo, e a gente sabe da história. Olha, se você ler a história de Eliseu, você vai ver que os mesmos milagres praticamente que Jesus operou, Eliseu operou. Eliseu ressuscitou morto, Eliseu sarou águas, Jesus transformou água em vinho. Eliseu fez um machado flutuar, Jesus andou sobre as águas. Eliseu alimentou 100 homens com poucos pães, Jesus multiplicou pães. Eliseu, depois de morto, bateram no osso dele e ressuscitaram, porque a unção dobrada do Espírito Santo que estava sobre Elias veio sobre a vida dele. Então, hoje, o Senhor não dá o Espírito por medida, mas a Bíblia diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Você pode receber o Espírito Santo, você. Mas eu não sou digno. E quem é digno? No dia que eu fui batizado do Espírito Santo, eu ainda disse isso: Senhor, ainda usei essa palavra, pô Deus, será que eu não sou digno? E eu fui batizado, não porque eu era digno, não porque eu tinha mérito, mas os meus desméritos foram lavados pelo sangue de Jesus. E Ele continua ainda nos dias de hoje, olhando para você. Eu amo muito os 3,16 da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu amo 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e o Espírito Santo que habita em vocês tem ciúmes de vocês? Você é templo do Espírito Santo. Há poder no sangue de Jesus. E nesta noite, nesse mês do Espírito Santo, nós estamos em jejum, eu estou em jejum, o pastor está em jejum, que você possa honrar ao Espírito Santo, e saiba que Deus vai cuidar de você. Ele, como eu anotei aqui, Deus te ouvirá, Deus te amará, Deus te honrará, Deus te ungirá, e é Ele quem fará a diferença na sua vida. Quero orar com você no nome de Jesus. Pode fazer um solo para mim aqui, tecladista ou alguém, violão, que seja quem for, vem aí, teclado, por favor, enquanto nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quero dizer para você que nós estamos aqui numa live na igreja, na nave da igreja. Temos aqui alguns intercessores, um diácono, tem mais um diácono aí, mas está sem farda. Temos músicos, técnicos, temos aqui algumas pessoas que estão aqui, e no nome de Jesus nós queremos orar por você nesta noite, que você clame por isso. Eu quero mais, Senhor, eu quero mais a Tua presença, mais o Teu Espírito Santo. Como dizia Catherine Come, olha, o Espírito Santo é tudo que eu tenho. Como dizia o apóstolo Paulo, não entristeçais o Espírito Santo, longe de mim entristecer o Espírito Santo. Diga isso: longe de mim entristecer o Espírito Santo. Ele é tudo que nós temos, Ele é tudo que nós temos. Vamos colocar em pé, vamos orar.
Não há nada melhor, não há nada. Parece que é isso aí que vocês estão tocando. Vamos cantar, gente? Aí na sua casa, Santo Espírito, ajuda aqui. Isso. Vamos, ó, falta ainda 5 minutinhos para as 9 horas. É mês do Espírito Santo, é mês desse amigo que não nos deixa em momento algum, desse que te ama, desse que por causa do sangue de Jesus que te lavou. Pastor, mas eu estou incluído ali naquelas pessoas. Para cada dia de vergonha, o Pai tem dupla honra para você. Ele vai mudar a sua história, viu, querido? Vai mudar a história da sua família, vai mudar a história da sua casa. Ele vai mudar o seu destino. Não tenha o que temer. Ame-o com todo o seu coração. Vamos cantar, e enquanto eles estiverem cantando, eu vou estar orando com você no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Aleluia. Tua presença, tua presença, Senhor, não tem preço. Lebiande, choqueande, pafiande, sotalai, xirianda na mamassuia. Provei, se vai te provar teu doce amor, Ele nos torna livre e não há mais tempo. Em ti, ó Deus. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo. Permanece, habita. Somos teu templo, amados, perdoados. Traz tudo para as nossas vidas. Aleluia. Inunda-me com tua presença, ó Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, nós nos reunimos agora e formamos uma grande cadeia da prece, onde clamamos por tua presença. Manifesta milagres, curas, sinais, prodígios, maravilhas. Vem libertar, vem sarar, vem curar, vem restaurar, vem renovar, vem levantar aquele que está caído, vem sustentar aquele que está abatido, venha fortalecer aquele que está fraco, no nome do Senhor Jesus. Venha salvar aquele que está perdido. Que o verdadeiro amor do Pai possa tocar o teu coração e transformar a tua história, no nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, a porção dobrada do teu Espírito é o que nós queremos, como Elias disse para Eliseu: pede o que você quer. E Eliseu disse: eu quero porção maior do Espírito Santo, eu quero mais de ti, eu quero mais do Espírito Santo. E como diz a palavra, que para cada dia de vergonha tem dupla honra, eu tenho certeza que para cada dia de clamor, de amor, de dedicação, tem dupla unção para a tua vida, tem dupla unção para a minha vida, tem dupla unção para a nossa vida. As coisas velhas são passadas, tudo se faz novo. O acusador não tem legalidade sobre a sua vida, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos purificar de toda injustiça e de todo pecado. Pai, eu abençoo, Pai, essas vidas que pedem oração. Toca agora a vida da Edna, Donizete, família, a vida da Larissa. Venha curar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que nenhum mal venha sobre ela, Pai. Pai, abençoa o João, o Francisco, que estão internados. Toca na Lucy, Pai. Faz uma obra na vida dela, um milagre na vida dela. Toca na vida do seu Durval, Pai, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, o teu poder. Toca na vida da Nádia,
Ó Deus, nós queremos te honrar com esses testemunhos. Toca na vida da Fátima Silva e família. Toca na vida da Luciana, mãe da Larissa, da Simone, essa família que está com suspeita, Senhor, ó Deus, de Covid. Em nome de Jesus, que eles recebam um milagre na vida deles, ó Pai. No nome de Jesus eu oro e te agradeço, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Inunda-me tua presença, ó Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aumenta, assim como aumentou na vida de Eliseu, tua glória, anseio. Inunda-me com tua presença, ó Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos encerrar nosso culto, 9h01. Quero orar por você que é dizimista, você que faz parte desse ministério, dessa igreja, você que é dizimista na sua igreja. Seja fiel à sua igreja, ao seu pastor, ao seu ministério. Nós não somos daquele, você assistiu aqui, manda aqui que vai ser bem aproveitado. Sabe, quando uma semente é plantada em vaso errado, ela não vai para frente. Paulo disse, antes sendo servo do pecado, obedeça a forma de doutrina que fosse entregue. Eu não falei da doutrina aqui, que nós temos como um dos patrimônios, que é a doutrina da nossa igreja, tá? Seja fiel ao seu ministério, no nome de Jesus, tá? Não tem como nós projetarmos aí, mas vou passar para você. Você entra no IEQ, eu amo, ou melhor, eu amo ponto IEQ Cervezão, isso? .com.br. Eu amo ponto IEQ Cervezão.com. Dízimo de oferta. Ali tem a conta oficial da igreja. Ali tem a maneira, pela conta oficial você pode fazer um TED, fazer um DOC, uma transferência, você pode fazer um depósito, a maneira que você quiser, programar um DOC, o que você quiser. E ao lado tem ali os valores que você pode fazer através do Mercado Pago, é isso? Através do Mercado Pago, tá? E aí isso tudo é registrado. É na conta da igreja, tá? E é o meio que nós temos encontrado hoje agora. Vou repetir para eu amo ponto ieqcervezão.com.br, tá? Deus abençoe. Não se assuste, nossa, o pastor está falando, divulgando aí. Eu posso mostrar para você. Essa semana aqui 3 pessoas ofertaram. O Daniel Carreira e o Daniel Carreira. E não se preocupe não, tá? Mas seja fiel a Deus. Ou você pode, durante os dias de culto, na live, passar aqui na igreja, trazer, as portas estão abertas, tá? E nós temos um diácono, temos alguém aqui para te recepcionar. Pai, em nome de Jesus, na autoridade da palavra, na autoridade do Espírito Santo, em obediência ao chamado, ó Deus, nós lemos essa noite a lei da semeadura. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Ele sempre fará mais por nós do que nós pensamos em fazer para Ele. E quando nós somos obedientes à Tua palavra, que nos diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Jesus disse assim, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Você ama a casa de Deus? Você ama o reino de Deus? A casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim. Em lugar nenhum na Bíblia Deus se põe para que nós venhamos prová-lo, mas a vida financeira, Ele pede para você fazer prova dele. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, sem medida, que dela vos advenha a maior abastança. Eu abençoo os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Abençoo os dizimistas e ofertantes, em nome de Jesus. Amém.
E graças a Deus. Graças a Deus. Até hoje é quarta-feira, né? Até sexta-feira, querendo Deus, no nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre nós, sobre todo o povo de Deus parado sobre a terra. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana, meio de semana para você aí. Um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.